Olá pessoal, tudo bem? Bem, a gente vai dar continuidade aos conteúdos trabalhados na aula anterior, quando falamos sobre a maleta do médico, né? Falamos então sobre as competências, habilidades, conhecimentos e atitudes que devemos ter para podermos ser um expert naquilo que nós fazemos. Nesse caso, em relação à nossa especialidade, a medicina de família e comunidade. Algumas vezes durante aquela aula eu citei a palavra incerteza e eu quero complementar essas citações hoje nessa aula e quero explicar para vocês por que escolhemos esse tema e por que isso é tão importante. Então, dentro dos nossos objetivos de aprendizagem, essa aula visa trazer a compreensão de que a incerteza é uma parte inerente da nossa prática enquanto médicos de família e comunidade. Além disso, queremos trazer uma melhor compreensão sobre as limitações da medicina enquanto ciência, conhecer as causas mais comuns de incerteza na atuação do médico, né, na prática clínica e profissional, e conhecer sugestões práticas para lidarmos melhor com as incertezas nos seus diversos níveis, nos quais elas se dispõem ao longo da nossa jornada. Então, trazer esse tema à tona, falar sobre incerteza, porque esse motivo, né? Porém, de cara já falo, né? A incerteza, ela reina entre aquilo que nós fazemos, né? A medicina, apesar de ter uma base científica, essa base científica é muito débil, né? A gente trabalha numa especialidade que trabalha muito mais com probabilidades do que com certezas. Né? Então a gente não consegue ser tão exato quanto, por exemplo, quando eu falo que ela é uma base, um conhecimento muito débil, a gente não consegue ter exatidão de processos que temos, por exemplo, nas engenharias, na física, né? Nos campos de atuação no qual o cálculo ele é a forma mais importante, em detrimento do raciocínio e das probabilidades, né? A forma mais importante de gerar dados. Tudo bem. Então, tem uma citação, né, uma quote para trazer para vocês. Essa também é uma personalidade que alguns de vocês já devem ter tido contato nas minhas aulas, né? É uma pessoa que a gente admira muito, ele é considerado o pai da medicina moderna, né? A maneira como se ensina medicina hoje em dia se deve muito a essa pessoa que disse o seguinte: a medicina é uma ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Quem disse isso foi esse senhor, William Osler. Sir William Osler, um médico canadense, trabalhou na Universidade de Oxford. Ele foi radicado na Inglaterra, onde ganhou o título de Sir. Inclusive, o Osler, né, ele faleceu numa pandemia, né, como a que nós vivemos nesse momento. Né? Osler morreu com 70 anos na epidemia de gripe espanhola. Ele era um especialista em diagnóstico clínico de pneumonia e acabou morrendo de uma pneumonia provavelmente de origem viral, complicada, na época que ainda era pré-antibióticos. Né? Osler é o cara que criou o programa de residência médica como nós temos hoje, e ao mesmo tempo é o cara que inventou esse modo de ensinar ao lado do paciente, né? Ao lado do leito do paciente. Ele até queria que no túmulo dele, na lápide, tivesse escrito: esse foi o médico que começou a ensinar os estudantes medicina ao lado do leito do paciente. Sir William Osler. Certo, né, que quando a gente fala de incerteza, a gente está falando do atributo daquilo que não é certo. Então vamos falar o que é certo, né? Aquilo que não há erro, aquilo que é considerado verdade, facilmente demonstrável, não é passível de dúvida. Olha essas definições, né, gente? Combinado, previamente acordado, fixo. Conveniente, correto, adequado, que acerta o alvo intencionado, justo, preciso, certeiro, exato, correto. Poxa, tudo que eu queria que fossem meus diagnósticos, meus tratamentos, tudo que eu queria que eu conseguisse fazer quando a pessoa apresenta sintomas que são indiferenciados, que podem ser muitas coisas, é acertar, né? Tudo que a gente busca, né? Enfim, mas a gente não consegue, né? E a gente vai falar disso. Porém, a incerteza é esse elemento
altamente complexo, que se refere à probabilidade de que um evento ocorra dentro de algumas variações de parâmetros, levando em conta proporções variáveis, por exemplo, imprevisibilidade, o acaso, desconhecimento, ou deficiências que são inerentes ao método empregado na análise e interpretação. Então, aqui a gente está falando tanto que incerteza ela sofre com variáveis diversas. Né? Essas variáveis podem ser desde conhecimento, incerteza na prática clínica, desde conhecimento mesmo da pessoa, do médico, do profissional, até os métodos diagnósticos que ele utiliza ou vieses de decisão clínica. Tudo pode acontecer. Né? O dicionário Howes, assim que fala, aquele que não é o Aurélio, ele fala que a incerteza é o antônimo da palavra evidência. Então, falar em prática baseada em evidências, na medicina baseada em evidências, já está falando na medicina baseada na redução de incerteza. Então, aí a gente já também tem um link para entender como que a gente pode diminuir a incerteza. Né? Certamente, a prática baseada em evidências é uma das ferramentas mais poderosas na redução de incertezas clínicas dentro da medicina, mas a gente vai ver também que não se limita a ela. Porém, ela é importante a ponto de valer a pena ter uma aula exclusivamente para ela. Vocês têm a disciplina de medicina baseada em evidências na faculdade, e a próxima aula que a gente vai trabalhar na medicina de família e comunidade 2 é a medicina baseada em evidências dentro da atenção primária de saúde. Existem vários fatores que resultam em incerteza durante um encontro entre pessoas que estão estabelecendo uma relação clínica, né? O profissional de saúde, no caso nós, o médico de família e o paciente. Né? E compreender essas variáveis e praticar as técnicas que a gente tem para poder minimizar o impacto dessas variáveis promove uma diminuição importante do estresse no trabalho e da ansiedade ao lidar com pacientes com quadros clínicos que, em geral, são diferenciados, como é o caso da pessoa que trabalha na atenção primária à saúde. Como falamos na aula anterior e falamos no semestre anterior, o paciente, o perfil do paciente da atenção primária é totalmente indiferenciado, né? É o mais próximo possível da comunidade, é o cara que chegou sem filtro, né? Não é o cara, por exemplo, quando eu falo que é o cara que chegou sem filtro, não é igual quando você chega num consultório de urologia, no qual você espera que as pessoas que estão aguardando ali na sala de espera uma consulta são pessoas com problemas urológicos diversos, provavelmente pessoas com disfunção sexual ou transtornos da próstata. Você pode esperar infecções do trato urinário. O cara que está me esperando no acolhimento ou na sala de espera aqui na medicina de família pode estar querendo qualquer coisa. Pode ser desde uma pessoa que está tendo angina instável até uma pessoa que está buscando aqui um relatório para poder pedir afastamento. Passando por todos os tipos de problemas ou condições relacionadas com a saúde que não necessariamente tem a ver com doenças, né? Como esse caso do atestado, por exemplo. A gente pode ser absolutamente qualquer coisa, inclusive todas aquelas coisas que estarão esperando o médico lá na sala de espera, no consultório da URO. Então, aliás, eu tenho uma referência aqui, que essa referência ela é importantíssima, né? O Ghosh, ele é um médico indiano que publicou nesse jornal indiano, em 2004, um artigo, né, de revisão, que ainda é considerado a grande referência para a gente poder entender e lidar com incerteza. Né? Aqui a gente está vendo a cadeia de acontecimentos que existe desde uma queixa clínica, que estaria aqui antes do 1, até você conseguir fazer um diagnóstico e estabelecer a terapêutica correta. Né? Existem as variabilidades biológicas, né, de cada um, os vieses tanto dos pacientes quanto do médico, e esses vieses interferem naquilo que o paciente e na maneira que o paciente vai falar, até o que ele vai falar, né? E também o viés do médico, né? Poxa, o que o médico quer entender ou aquilo que o médico vai entender, né? Os erros de interpretação das duas partes, né? E aí nesse caso aqui já principalmente em relação ao profissional de saúde, as incertezas que estão, as incertezas acerca do processo de decisão clínica, motivos, opinião do paciente e do médico, valores do paciente e do médico, as crenças, né? Até você conseguir chegar nisso aqui, estabelecer um diagnóstico e
e propor uma decisão clínica, você passa por todos esses, toda essa cadeia, né? Essas interseções. Um exemplo clássico aqui, poxa, você imaginar que uma pessoa está com uma suspeita de Covid. Pode ser, né, então, assim, os padrões de variabilidade biológica, às vezes a pessoa pode apresentar um quadro clínico atípico, sem tosse, sem coriza, sem dor de garganta, sem nenhum tipo de sintoma respiratório, porém ele tem hiperemia conjuntival, tem diarreia, tem alterações olfativas e gustativas, por exemplo. Como assim febre? E aí ele chega aqui no 2, né? Então tem o viés dele. Vamos imaginar que é um paciente que ele não quer de jeito nenhum ter Covid, a ponto de omitir as informações para poder não receber o diagnóstico. Isso acontece muito, né, gente? Por incrível que pareça. Ou então um médico que não quer fazer tanto diagnóstico, por qualquer motivo. Não quer fazer o diagnóstico Covid porque não quer notificar, porque ele não acredita que essa é uma doença tão grave. Quando ele se depara, ele já tem um viés subconsciente ou inconsciente de negar aquilo, né? Os erros de interpretação, né? Às vezes aqueles sintomas que são muito inespecíficos, eles podem ser interpretados com outra coisa. O paciente, esse cara aí tá com febre junto com esses sintomas, né? Poxa, deve ser dengue, né? E aí você, mesmo não estando na temporada de dengue, estando no meio da pandemia da Covid, a probabilidade é muito maior, às vezes você interpreta errado e vai buscar toda uma propedêutica para a dengue, a doença é errada, né? Ou então as incertezas que estão ao redor da decisão clínica, né? Nesse caso, por exemplo, vamos imaginar que é um médico que ele valoriza demais aquilo que é transmitido pelo Ministério da Saúde do país dele. E o Ministério da Saúde do país dele promove o tratamento com hidroxicloroquina, ivermectina, tratamento precoce, mesmo de casos não confirmados, casos suspeitos. E aí entra também nos motivos, nas crenças. Né? Então, gente, até você conseguir estabelecer o diagnóstico como suspeita de Covid, confirmar se isso é Covid, e estabelecer um tratamento, muita coisa pode ter acontecido e depende muito de vários fatores. Né? Isso é um exemplo. E esse exemplo, aliás, tem acontecido muito ultimamente. Né? Existem vários fatores, então, que são inerentes aos médicos e inerentes aos pacientes que podem causar incerteza, né? Por exemplo, fatores próprios do paciente, né? Incerteza na história, né? Do tipo de relato, como a paciente informa. Muitas vezes a gente, inclusive, coloca no protocolo, informa mal. Dependendo do quão mal a pessoa informa, maior o nível de incerteza que a gente vai ter sobre o tipo de problema que ele está causando, sintomas que ele relata, né? Ou então uma priorização inapropriada da história. Isso aqui eu quero dizer o seguinte, por exemplo, é um paciente que está com dor no pé, aliás, isso aqui ocorreu comigo hoje, um paciente que estava reclamando de dor na face plantar de ambos os pés, um paciente que eu nunca tinha visto. Você pensa em todas aquelas possibilidades de diagnóstico que podem ser as causas de dor em face plantar dos pés. E entrando no prontuário dele, depois de alguns minutos de acolhimento, da consulta, fazendo a revisão, você descobre que é um paciente diabético, provavelmente descompensado, em abandono de tratamento, e um paciente que negava o diagnóstico, não aceitava muito bem o diagnóstico. E aí, quando você questiona ele, isso para ele não é um problema tão grande, né? Ele falou assim para mim, minha glicose, de vez em quando minha glicose é meio alta, mas isso não é um problema não, vou tomar um chá, vou restringir a quantidade de açúcar, sendo que às vezes é o que estava causando, né? Pode ser uma neuropatia diabética. Esse caso também entra no caso da aversão ao risco do paciente. Né? O paciente ele tenta direcionar o relato para poder evitar o diagnóstico, né? Mesmo que o diagnóstico já seja... Ele quer evitar a notícia, né? O diagnóstico já está estabelecido, a condição clínica já está presente no corpo dele. Né? Outros fatores do paciente são as variabilidades no teste. Né? Por exemplo, voltando aqui ao exemplo da Covid, 1/3 dos pacientes com o novo coronavírus, eles têm um resultado falso negativo, mesmo se você fizer a coleta de material de nasofaringe e orofaringe de maneira correta e em tempo oportuno. Poxa, essas variabilidades do paciente e do teste são coisas que você não consegue controlar. Ou as respostas que são muito variáveis ao tratamento. Né? O mesmo tratamento não necessariamente vai fazer o mesmo efeito para condições clínicas ou sintomas semelhantes.
Também são fatores do paciente, o acesso a fontes variáveis de informação no mesmo tópico, ou as influências, né, da sociedade. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Pessoas interpretam de maneira diferente os sintomas dela de acordo com o que elas leram, por exemplo, na internet, e aí já trazem um relato muitas vezes enviesado. A gente está falando aqui de vieses. Os vieses e fatores relacionados ao profissional seriam, por exemplo, e o primeiro deles, mais importante, baixas habilidades de comunicação. Que um profissional que tem baixas, mas habilidades de comunicação com uma pessoa, ele não vai conseguir investigar de maneira correta e acurada aqueles sintomas, né? Isso é muito importante, principalmente na atenção primária, que você tem um espectro de diagnóstico muito maior do que nas especialidades e que você tem muito mais fatores e vieses de confusão. Muitas vezes a gente avalia de maneira inapropriada as probabilidades. Existe um problema que é a intolerância do médico à incerteza, né? O grau de tolerância que o médico tem ou não à incerteza influencia demais na causa da incerteza. Olha que interessante falar sobre isso daqui a pouquinho. O modo como você interpreta o teste, né? Poxa, há um paciente que veio com um TSH mais elevado que o valor de referência, né? Deu 6,5. Porém, não tem sinais ou sintomas de hipotireoidismo e essa elevação ela está levemente acima do valor de referência, né? Vamos imaginar que o médico vai interpretar de maneira incorreta esse teste, né, que essa condição é um hipotireoidismo subclínico, ele pode estabelecer o diagnóstico de hipotireoidismo e introduzir a reposição da levotiroxina, né? Então, por uma interpretação única e incorreta desse teste. Muitas vezes o profissional tem inabilidade de aplicar o tratamento baseado em evidência, né? Então aqui eu posso citar novamente a cloroquina ou esses outros tratamentos que têm baixo nível de evidência, ou inabilidade de avaliar a melhor evidência, né? Então às vezes ele não consegue entender o quão confiável é a informação quando há informações conflitantes. Também podemos citar o caso da cloroquina aqui novamente, ou influências de organizações médicas locais, a prática, o ambiente de prática, né? Por exemplo, urologistas tendem a solicitar mais PSA para pessoas que não precisam, muito por causa dessa influência, né, de ser urologista, né, estar dentro da sociedade de urologia. A tendência a perceber a incerteza como uma ameaça, né, esse grau de tolerância ou intolerância à incerteza, é o que faz a busca da certeza a todo custo, ele é menor entre profissionais de algumas especialidades médicas. Por exemplo, existem estudos que mostram que anestesistas, radiologistas ou cirurgiões são pessoas que naturalmente têm uma intolerância maior à incerteza. Ao contrário de, por exemplo, médicos de família e comunidade, psiquiatras ou clínicos em geral, que têm maior tolerância à incerteza. Eles demonstram menor desconforto perante situações nas quais o diagnóstico não está tão claro ou os sintomas são inespecíficos, né? A insatisfação do tipo de profissional ela pode ser maior ou menor de acordo com o grau de incerteza que ele tem. Por que vale a pena esse esforço, então, em lidar com a incerteza e abordar isso numa aula e gastar esse tempo com isso, né? Porque lidar com a incerteza, primeiro de tudo, e acho que isso é importantíssimo, torna muito mais leve a carga do profissional, principalmente se você tem um nível de tolerância à incerteza não tão grande. Você lidar com essa incerteza, diminuir esses níveis de incerteza, melhora a sua satisfação com o trabalho, melhora a sua autoestima. Lidar com a incerteza também fornece ao paciente uma voz maior no processo de tomada de decisão, que deve ser conjunta. Reduz exploração de certezas injustificáveis com mero propósito de controle. Aqui a gente está falando sobre pedir exames inapropriados ou fazer tratamentos inapropriados sem que aquilo tenha um benefício claro. Por exemplo, ficar pedindo dosagem de níveis lipídicos, perfil lipídico para crianças, sendo que a justificativa, né, de fazer um controle de rotina, identificar fatores de risco cardiovascular, poxa, que não se justifica numa criança. Como que eu vou fazer uma avaliação do risco cardiovascular em pessoas que
que tem a probabilidade tão baixa de ter um evento cardiovascular na ausência de outros tipos de fatores predisponentes, geralmente malformações, né? Só para poder ter esse propósito de falar que estamos fazendo o controle, né? Lidar com incerteza reduz o sentimento de abandono psicológico que as pessoas sentem, gente. Você tem que compartilhar com o paciente que às vezes você não sabe, ou que às vezes aquilo não está tão claro, porque senão a satisfação do paciente diminui, o grau, a possibilidade dele aderir a uma proposta de tratamento também diminui demais. Além disso, isso em qualquer área, isso não é só na medicina não, as áreas de incerteza são áreas de potencial avanço no conhecimento. No caso aqui, na saúde, né? Muito bem. Lembrar que a incerteza, toda incerteza contém algum grau de risco dentro dela, né? Então a gente quando a gente não faz um diagnóstico, a gente está perante sintomas inexplicados. Esses sintomas eles podem ser decorrentes de algo que venha se mostrar lá na frente, uma doença grave que poderia ter sido ter esse risco minimizado se fosse detectado precocemente, mas ao mesmo tempo, às vezes eu posso ter o risco de estabelecer uma investigação muito intensa para algo que não é um problema grave e trazer danos referentes à própria investigação. Então, assim, há sempre um risco, né? Então, vamos imaginar que você está sempre numa posição muito desconfortável, né? Então, igual esses peixes aqui, né? O objetivo é que você dê esse salto, muitas vezes ele é às cegas, para poder chegar numa posição de muito maior conforto. A gente pode errar o alvo, né? Quando a gente erra o alvo, aí o dano é muito maior do que aquele desconforto inicial. Se esse peixe cair fora da água aqui, ele vai estar muito pior do que se ele estivesse ali no copo, junto com os outros colegas dele. Gente, eu trouxe para vocês aqui o Juan Gervers, na aula anterior, quando eu falei sobre as maletas, né, do médico de família. Eu quero falar também que ele trabalha muito esse tema da incerteza, e uma das referências que eu vou dar para vocês lerem para essa aula é um texto dele, um texto que ele fala sobre, ele faz uma analogia também entre as aventuras do marinheiro no oceano das incertezas, né? A nossa prática é assim, né? O mar é muito grande. A atenção primária à saúde, você lida com absolutamente todo tipo de problema. Então você navega dias e dias e dias sem encontrar um porto, né? Uma terra firme. Você está ali rodeado de possibilidades, né? Vamos imaginar então que esse oceano são as possibilidades, né? Então a gente está navegando no oceano das incertezas, esse mar maravilhoso que a gente está vendo aí, que muitas vezes não está tão tranquilo. Muitas vezes ele é um mar revolto. E há necessidade, de tempos em tempos, de chegarmos a um porto. E nesse porto, é o porto das especialidades, né, o porto de sintomas. A gente desembarca o paciente de tempos em tempos para poder passar por investigação. Nessa investigação, essas pessoas que estão na terra firme, elas são pessoas que são especializadas somente naquele tipo de sintoma, né? Então, vamos imaginar, ele até faz uma alusão, assim, seria um ciclopes, né? Ele só tem um olho e consegue enxergar muito bem aquilo que eles conhecem. Mas se eu desembarcar o paciente num porto errado, pode ser que aquele ciclope que conhece só de uma coisa, ele vai pedir um tanto vai fazer uma investigação completamente incorreta, porque ele não conhece a natureza daquilo. Então, muitas vezes, desembarcar o paciente nessa terra firme do porto não vai nos trazer mais certeza, pode piorar a incerteza, né? Então, são a terra dos sintomas, o oceano da incerteza, né? Os especialistas são os que vivem nas margens, né? Eles estão no porto ou na terra firme, e eles gostam de encaminhar o paciente para o reino do diagnóstico. Para o especialista não tem nada mais importante do que fazer um diagnóstico, porque depois do reino do diagnóstico você consegue encaminhar para o império do tratamento. Na atenção primária de saúde é diferente, né? A gente navega nesse oceano da incerteza e a gente então deve ser um especialista na incerteza. São características próprias da nossa prática clínica.
Na atenção primária, o padrão de adoecimento ele é o mais próximo do padrão da comunidade, né, do padrão da natureza, né, de alta incidência de doenças transitórias. Eu quero dizer aqui o quê? Que o tempo resolve a maior parte dos problemas. Um paciente que chega com a gente com diarreia, e pode ser uma série de coisas, pode ser desde uma shigelose até uma gastroenterite virótica leve, passando por intolerância à lactose, né? Até mesmo um câncer coloretal, mas na maior parte das vezes é um problema que vai resolver sozinho. Além disso, na atenção primária de saúde, a gente tem uma alta prevalência de doenças crônicas, né? Doenças que persistem e perduram ao longo do tempo, e uma alta prevalência de doenças, transtornos e sintomas relacionados às emoções das pessoas. Então, na atenção primária, as doenças ainda são indiferenciadas. Geralmente você é o primeiro profissional que avaliou, e o adoecimento ele é uma mistura muito frequente, né, muito complexa, né, de vários elementos fisiológicos e físicos próprios do corpo, emocionais e sociais. Esses problemas eles são vistos muitas vezes num período em que o quadro clínico completo ainda não se desenvolveu, né? Então, às vezes são situações em que você tem só sinais prodrômicos ou então sinais indiferenciados a ponto de você não conseguir detectar qual é a causa daquilo. E a relação com os pacientes, por ser uma relação contínua, ela transcende os episódios pontuais isolados de adoecimento, né? A gente chama isso, né? Vamos lembrar de longitudinalidade, é um atributo específico da atenção primária à saúde. Isso facilita com que a gente detecte a causa do problema ao longo do tempo, em algum momento. Então, a incerteza na atenção primária leva a milhares de encontros clínicos, né? Ela é característica, aliás, de milhares dos nossos encontros clínicos na nossa vida profissional. Isso porque a gente atende gente sem nenhum tipo de limitação, né? De sexo, idade ou por tipo de problema, né? A gente não atende somente problemas urológicos, a gente atende todos os tipos de problemas, né? Porque a gente quer ser o mais resolutivo. O médico de família, ao longo do tempo, ele vai enchendo aquela terceira maleta, vocês lembram da aula anterior? Que é uma maleta que é uma maleta virtual, que é um banco de dados da comunidade e dos pacientes. Isso traz para a gente uma vantagem muito grande. Permite a gente avaliar, num custo muito baixo, né? A probabilidade daquilo ser ou não um determinado tipo de problema. Aumenta muito o valor preditivo das atividades diagnósticas. Eu tenho uma paciente jovem, saudável, sem nenhum tipo de comorbidade conhecida, exceto um transtorno de ansiedade generalizado, que isso foi diagnosticado após alguns encontros clínicos. Antes desse diagnóstico, ela era uma paciente hiperfrequentadora de serviços de saúde, inclusive pronto-socorros e vários consultórios médicos, sempre com queixas relacionadas a dor e sensação de opressão no peito, de duração entre alguns minutos e algumas horas, e que melhoravam sozinho depois desse período, e que voltavam com uma frequência muito grande, né, várias vezes no mês. Essa paciente desenvolvia sinais e sintomas bem típicos de ansiedade, tinha o maior medo de estar com um infarto, né, de estar com uma doença do coração. Quando eu vi essa paciente pela primeira vez, é a mesma coisa que eu penso que todo médico que vê a paciente pela primeira vez tem que fazer. A gente tem que excluir a probabilidade que aquilo seja uma causa cardíaca ou pulmonar ou uma causa grave de dor torácica, né? À medida que o tempo foi passando, ela foi repetindo os contatos comigo e todas as vezes a gente investigava, até que chegava um ponto que a probabilidade que aquilo fosse de fato uma doença cardíaca ou pulmonar ou algum outro tipo de problema que pudesse dar uma dor torácica grave era tão baixa que não valia a pena mais fazer raio-x de tórax, eletrocardiograma ou encaminhar para algum tipo de profissional, né? E a partir do momento que a gente começa a compartilhar com ela a nossa impressão diagnóstica e por que estamos fazendo ou deixando de fazer algum tipo de exame, investigação, encaminhamento, o paciente foi entendendo melhor e hoje ela me manda o WhatsApp, de vez em quando ela tem o WhatsApp, né? Oi, doutor Leonardo, eu estou com a dor no peito, mas ela começou depois de eu ter essa briga com meu marido, provavelmente a ansiedade, né? Nos momentos que a gente tem dúvida, a gente pede para ela vir presencialmente, inclusive, né? Graças a Deus, ela nunca teve nenhum problema do coração. O controle da incerteza
ela é importante para também melhorar o acesso, né? Um dos atributos também da atenção primária. Porque existem, sim, uma demanda enorme, né? Essa paciente mesmo, ela virou uma hiperfrequentadora por conta de uma situação de incerteza. A partir do momento que nós conseguimos chegar a uma conclusão em conjunto de que aquilo não tinha causa grave, que provavelmente estava relacionado ao transtorno de ansiedade que ela veio a ser diagnosticada depois de algum tempo, né, ela deixou de comparecer com tanta frequência, diminuiu a frequência dela nos consultórios. Né? Então, vários pacientes hiperfrequentadores que deixam de ir, isso melhora a fila de espera. Né? Lembrar que assim, quando você controla a incerteza, você acaba, né, quando você não controla, você fica estabelecendo um padrão de atendimento daqueles pacientes que são os que você vê, né, sempre, que são os pacientes obedientes, né, dentre os seus pacientes diabéticos, aqueles que você mais vê provavelmente são aqueles que estão melhor controlados, certo? Que a gente deveria ver mais aqueles que vêm muito pouco ou que estão mais descontrolados. Geralmente são os que não vêm conosco, né? O controle da incerteza reduz a variedade e, consequentemente, a incerteza. Esse controle da incerteza pela redução do acesso, né? Então, assim, quanto menor o acesso, menor a variedade de pessoas que você vai ver, menor a incerteza que chega até você. Então você não vai ter a oportunidade, às vezes, de de ter contato com esses níveis de incerteza, ou de fazer um diagnóstico precoce. Né? Gera uma sensação, na verdade, de falsa tranquilidade. Né? Você torna essa prática rotineira e previsível, reduz as urgências, mas na verdade você só está transferindo essas urgências para outro local, né? E isso limita, obviamente, suas oportunidades de crescimento profissional. Lembrando também que a gente vive a tirania do diagnóstico, né? Se espera muito do médico um diagnóstico. Qual a causa do meu problema? Tem paciente que às vezes eles nem chegam e perguntam assim, ô doutor, estou com dor no pé, o que você acha que é? Puxa, tão, né, uma expectativa tão grande para o profissional, né, que é um diagnóstico, ele quer que eu fale assim, isso aí é uma blastomicose profunda, causada por um fungo que penetrou tá querendo isso, né? Aquela coisinha, isso aqui, aquilo ali, né? Não, essa dor não pode ser muita coisa, né? No profissional da APS, a gente tem que ter menos, né? Estar menos sujeito à tirania do diagnóstico. Uma coisa que para um especialista já é mais importante, na verdade, né? Porque quando você encaminha para o especialista, né? Então são quadros clínicos que podem ter uma gravidade maior ou que você vai precisar de um manejo dentro de um espectro menor, mas de uma pessoa que enxerga melhor aquele espectro menor. Né? Então, ali é mais importante você ter um diagnóstico. Né? Lembrar que metade dos casos que vem na atenção primária à saúde resolve sozinho. Nosso melhor amigo na clínica, na atenção primária à saúde, se chama tempo. Quando a gente rejeita a incerteza, a gente acaba rejeitando esses pacientes que não se ajustam aos padrões. Né? Geralmente a gente acha esse paciente que vem com sintomas médicos inexplicados muito chato. MUS é uma sigla em inglês para Medically Unexplained Symptoms. A gente também vai ter uma aula especificamente sobre isso. Toda vez que o paciente apresenta um sintoma, esse sintoma tem uma causa. Não necessariamente você tem que fazer um diagnóstico, porém é importante saber que existem causas que devem ser pelo menos excluídas. Né? Aquele paciente que vem com sintomas que você não consegue fazer um diagnóstico, isso gera uma insatisfação que muitas vezes o médico começa a não gostar da pessoa, né? Como se o paciente tivesse culpa daquilo. Né? Às vezes ele vai ter um diagnóstico e muitas vezes você nunca vai chegar a ter um diagnóstico, vai sarar sozinho. O profissional ele deve encaminhar o paciente, então, quando necessário. Lembrar que aí eu quero proteger o paciente do especialista inadequado. Né? Imagina encaminhar um cara. Hoje o cara me pediu assim, doutor Lana, tem como você me encaminhar para o angiologista? Eu perguntei, mas por quê? Porque eu estou tendo dor na perna. Foi só isso. E ele acha que era o angiologista. Sendo que a probabilidade, né, isso só com essas informações, a probabilidade de que aquilo seja um problema circulatório
É uma probabilidade, porém pode ser outra por outras causas, né? De causas musculoesqueléticas, endócrinas, neurológicas, enfim, olha o tipo de causa envolvida. Pode às vezes você nem achar a causa. O que eu sugeri para ele? Que marcasse uma consulta comigo. Eu sou especialista nesse tipo de problema, um problema que a gente ainda não sabe a causa e que pode ser tudo, né? Sou médico de família. Na atenção primária, então, o essencial é responder com prudência aos problemas, não necessariamente diagnosticar, né? Não necessariamente eu tenho que saber qual a causa da dor no peito. Ah, é uma costacondrite no quinto arco costal, na junção costa-condral do externo. Olha, o mais importante talvez seja saber, ó, isso não é um infarto, isso não é uma pneumonia, isso não é algum tipo de problema que pode te ameaçar de imediato ou que a longo prazo possa causar outros problemas. Mas existem várias causas para essa dor no peito, para essa dor na perna, né? Quando convém diagnosticar e quando dá, claro que a gente vai gostar, né? Mas não necessariamente o diagnóstico vai gerar melhores resultados de saúde, né? Lembrar que as consultas também têm um tempo máximo. Mesmo que se você prolongasse infinitamente a consulta, você não conseguiria reduzir a incerteza. E aí a gente tem um grande parceiro, né, que é o tempo. Né? Então, a longitudinalidade, esse tributo tão específico da atenção primária, permite que se somem os minutos de consulta ao longo do tempo. Então, aquela pessoa que eu vejo 20 minutos, mas eu vi 4 vezes no ano, poxa, é como se eu tivesse feito uma consultona de 1 hora e 20 minutos, né? Isso aumenta, né, o meu banco de dados, que eu vou registrando no prontuário, que eu vou guardando aqui na minha maleta, né, do meu conhecimento sobre ele, sobre a sua família, o contexto dele. Então, permite, às vezes, o luxo, né, a palavra, de eu tomar uma conduta expectante. Poxa, é uma boa conduta em situações de incerteza no qual eu não percebo o risco tão grande. Redução da incerteza pode ser obtida através da melhoria e do rigor, aumento do rigor na metodologia, né, prevenindo os vieses, aumento do tamanho amostral da minha coorte, então nos estudos científicos, né, realização de meta-análise. Aqui, gente, pensando assim, incerteza acerca do uso ou não da hidroxicloroquina na Covid. A partir do momento que eu melhoro o rigor da metodologia, aumento o N, né, o número da amostra, realizo meta-análises, diminuindo os efeitos que são para casos, fazendo sínteses críticas e revisões sistemáticas, né, eu consigo diminuir a incerteza do efeito daquele tratamento, né. Lembrar que aí eu também posso... Opa, cadê, gente? Eu posso utilizar... Eu vou aproveitar e utilizar diretrizes baseadas em evidências na prática. E a prática é baseada em evidências, que é a ciência que visa reduzir a incerteza nessa tomada de decisão, né? A prática baseada em evidências, ela preza pela opção que seja mais efetiva, mais eficiente e mais segura para você, para a pessoa, para a família da pessoa e para a sociedade. Não, olha isso. Como é que você não é baseado em evidências? O que é? É uma opção de efetividade, eficácia e segurança. É um movimento para reduzir incerteza. A prática baseada em evidências reduz a probabilidade da gente errar, reduz a probabilidade de que a gente cause mais mal do que bem ao paciente, lembrando da prevenção quaternária que estudamos no primeiro semestre. Né? A prevenção quaternária é a prevenção dos danos advindos da prática profissional de saúde. Além disso, a prática baseada em evidências permite que a gente calcule custos e benefícios de cada opção, verifique a eficiência e transforme esse conhecimento numa diretriz clínica que possa ser implementada para poder direcionar as nossas práticas. A US Task Force ela tem uma definição de certeza que diz que é o seguinte, que a certeza é a probabilidade de que a avaliação do benefício de uma intervenção preventiva esteja correta. Isso para que US Task Force, né, vão lembrar, é os serviços preventivos dos Estados Unidos, né? Então aqui eu estou falando de medicina preventiva e de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. O benefício para a população é aquele benefício líquido, né? É o benefício bruto menos os danos da implementação do serviço para a população. Isso aqui no âmbito da atenção primária. E a gente avalia o nível de certeza com base na natureza da evidência disponível, né? É uma evidência de qualidade, é uma evidência robusta, né?
Então, a gente tem níveis de certeza altos quando ele inclui resultados consistentes de grandes estudos, bem planejados, com grande tamanho amostral, bem conduzidos, em populações que são representativas dos cuidados primários, ou seja, populações que não foram filtradas, não foram escolhidas, né? São estudos que geralmente avaliam serviços preventivos no resultado, né? Geralmente, um nível de certeza alto nos traz a conclusão de que é muito improvável de que estudos futuros modifiquem aquela conclusão. Um nível de certeza moderada, ele é suficiente para poder determinar os efeitos, mas a confiança é limitada por alguns fatores, pelo número, pelo tamanho ou qualidade dos estudos, pela inconsistência dos resultados, né, estudos que são positivos, estudos que são negativos, generalização limitada dos resultados ou incoerência da cadeia de provas. Né? Então a gente precisa de mais informações para a gente poder estimar melhor a magnitude e a direção do efeito observado. Né? Isso pode mudar, dependendo do resultado de estudos futuros. Pode ser que aquilo que tende a ser predominantemente negativo por um tratamento passa a ser positivo. Né? A cloroquina. Pode ser que estudos mostrem que, né, um grande estudo, uma grande revisão sistemática que nós estamos esperando, ela mostre que, com cegamento, obviamente, randomização e tudo mais, ela mostra que o efeito ele é benéfico, ou que o efeito, ele realmente, de fato, ele não faz o efeito como é o que a gente acredita hoje em dia. Né? Quando você tem um nível de certeza baixa, a evidência existente ela é muito insuficiente para poder avaliar os efeitos, né? Porque o número, o tamanho dos estudos é muito limitado, há falhas na condução desses estudos, os resultados são muito inconsistentes, ou são muito positivos, ou são muito negativos, lacunas nas cadeias de provas, né? Então você não consegue, aquilo que está no artigo, você não consegue trazer, cadê aqueles dados, né? Os resultados muitas vezes não são generalizáveis para aquela população e muitas vezes há falta de informação sobre desfechos que são realmente significativos, né? Então, a US Task Force faz o grau de recomendação de A a D, né? Sendo de A, que seria oferecer sempre, providenciar a intervenção. A B também recomenda-se que seja oferecido providenciada a intervenção, porém com uma recomendação um pouco menor, né? Com mais precaução. A C, mais precaução ainda, né? Determinadas pessoas podem ter aquela orientação ou intervenção recomendada de acordo com algumas circunstâncias, e a D, não faça aquilo não, desencoraje o uso da intervenção. Porém, o I, de insuficiente, de incerteza, é quando a gente recomenda que devem ser analisadas considerações clínicas na fonte de recomendação. Se a gente optar, a gente tem que botar isso na balança e tem que compartilhar com a pessoa para que ela também compreenda o grau de incerteza entre os riscos e os benefícios. Então, por exemplo, um exemplo de recomendação A, né? A gente recomenda fortemente que o paciente tabagista passe por um screening de aconselhamento para parar de fumar, né? A gente também recomenda fortemente o screening para grávidas não fumarem, né? Poxa, tem muito pouca dúvida sobre isso, né? Aconselhamento durante a consulta, o paciente que fuma, a gente recomenda, poxa, não fuma não, você está grávida. Tem pouca probabilidade de que no estudo futuro mostre que isso não é importante. Porém, aqui no caso, né, do câncer de próstata, né, que em 2013, essa recomendação, em 2011, essa recomendação saiu de incerta para não faça, né, ela voltou a ser incerta depois de um tempo, isso gera mais incerteza ainda. Então, eu faço ou não faço screening, rastreamento de câncer de próstata para homens saudáveis sem nenhum tipo de sintoma? Então, a prática corrente pré-2011 era solicitar para homens de 55, ou às vezes de 50 até 65 ou 69 anos, anualmente o PSA e fazer o exame de toque retal, né? Chegou um momento que o nível de incerteza ele abaixou demais, porque saíram 2 grandes estudos em 2011 mostrando que essa prática não levava benefício e, pelo contrário, causava dano. Então, a incerteza foi dirimida depois da publicação de 2 grandes estudos, com centenas de milhares de pacientes. Os 2 foram publicados no mesmo ano, curiosamente no mesmo mês. Então, a evidência anterior, que era insuficiente, passou a ser contra o screening universal. Aqui eu acabei com a incerteza. No câncer coloretal, a gente tem, por exemplo, uma recomendação que ela é de
certeza boa, né? Vamos fazer o rastreamento em homens e mulheres de 50 a 75 anos. Porém, olha só, entre 76 e 85 anos, bote na balança, vale a pena ou não para aquele paciente individualizado? Porque a história do câncer coloretal é uma história natural de uma doença de curso prolongado. Então, muitas vezes, o paciente que já está bem debilitado, ele vai morrer antes de alguma outra causa do que do câncer, né? Por isso que a gente recomenda, a partir dos 85 anos, não fazer, porque geralmente você vai ter uma probabilidade, expectativa restante de vida não tão grande a ponto de valer a pena fazer. É claro que isso também tem que ser bem individualizado. Né? Imagina a pessoa que chegou a 85 anos absolutamente saudável, aquele idoso do Globo Repórter chinês que faz Tai Chi Chuan na praça. Poxa, isso talvez valha a pena fazer o screening nele, pode ser que ele viva mais de 95 anos. Então, ó, vou trazer aqui para vocês, finalmente, né? Eu enrolei esse tempo todo, mas tem um protocolo para lidar com certezas, né? Quem viu o vídeo até agora, finalmente vai chegar na parte mais importante da aula e ver com vocês o protocolo para lidar com certezas. Aí, gente, é muito simples. É isso que vai cair na prova. Espero que vocês decorem tudo, tragam lá para mim, né? Na verdade é brincadeira, não tem um protocolo. Não há uma maneira lógica, analítica de lidar com a incerteza, né? Você tem que fazer isso aqui pelo fluxograma, igual a gente está vendo aqui. Mas a gente tem algumas dicas e algumas sugestões, né? E eu vou trazer para vocês algumas dessas dicas. A primeira delas é ter autoconsciência das suas emoções, né? Lembrar que você pode interferir nos níveis de certeza ou incerteza, né? Então, você tendo uma autoconsciência das suas emoções, você permite que você perceba melhor as suas respostas durante a consulta, entendendo gatilhos das sensações desagradáveis, né? Então, primeiro você vai entender que às vezes você tem uma sensação desagradável, um desconforto com o paciente, porque às vezes você está lidando com uma situação que vai te gerar incerteza e o seu grau de tolerância à incerteza naquela situação específica não é tão bom, tão alto. Isso ajuda a tirar o foco da culpa do cliente, né, do paciente. Né? O paciente poliqueixoso, informa mal, eu não consegui diagnosticar porque ele informa muito mal. Um paciente que toma Rivotril todo dia, paciente difícil, né? Então a gente transfere, né, tira a culpa do paciente, transfere para o raciocínio clínico, para a nossa relação, né? Essas percepções que tornam um encontro difícil. Reduz o tempo para fazer o raciocínio clínico, né? Tente, quando você tem dificuldade de reconhecer padrão, estabelecer diagnóstico, então é importante que você leve mais tempo, teste hipóteses, faça uma revisão do prontuário, considere a possibilidade de buscar novas ideias, às vezes até com outros colegas, né? Tente reconhecer aquilo que no paciente é único e individual e reconhecer o momento mais adequado também para não fazer nada, né? Evite iatrogenias, né? Primum non nocere. Explore as certezas dentro da incerteza. Pode ser que você não tenha um diagnóstico preciso ou explicação do que está acontecendo, mas você consegue saber o que não é. A dor abdominal pode ser muitas coisas, pode ser um abdômen agudo, mas só você excluir um abdômen agudo, poxa, já foi feito um grande avanço, né? Provavelmente não é uma apendicite, provavelmente não é uma peritonite bacteriana. Aqui pode ser uma série de outras coisas, mas das coisas graves que poderiam ameaçar o paciente a curto, médio prazo, você está um pouco mais seguro. Considere então esses riscos imediatos, são sinais de alerta, né? O paciente tem sintomas dispépticos sem sinais de alerta. Olho vermelho, pode ser conjuntivite, mas poxa, pode ser um glaucoma agudo de ângulo aberto. Então, quais são os sinais de alerta para glaucoma? Quais são os sinais de alerta no caso de olho vermelho? Quais são os sinais de alerta para um paciente que tem febre e sangramento? Equimoses, né? Poxa, aqui tem um sinal de alerta, né? Pode ser ou não pode ser dengue, mas é um paciente que tem a prova do AS positiva. Então, se for dengue, pode ser uma dengue hemorrágica, né? Avalie aspectos da fisiologia, da fisiopatologia, né? E traga esses aspectos para o paciente, né? Essa dor na coluna não parece ser uma dor causada por uma hérnia de disco, porque fizemos esses testes aqui, né, Laveg e Bragar, e deram negativo.
negativos, não tem características, não há relato de radiação ou cetalgia, né? Parece ter um espasmo muscular, porém ainda não tem certeza por que você está tendo essas dores na coluna, por que a coluna travou. Porém, não parece uma hernia de disco, imagina, esse é um recado bom para você dar para o paciente. O que não é importante, né? Identifique os pontos que são de seu conhecimento e que podem trazer e aumentar a confiança com a pessoa. Então, compartilhe com o paciente, você vai caminhar do lado dele, né? Não em busca de controlar. Para isso tem que ter empatia, tem que construir um plano comum de tomada de decisão. Isso é um dos passos do método clínico centrado na pessoa que vimos no primeiro semestre. Explorando sentimentos, ideias, crenças, valores, expectativas, legitimando os sintomas do paciente, né? Então, assim, não deixando aquilo como algo, isso não importa. Ouça o paciente, o que ele está sentindo, aquilo para ele é importante. Né? Compartilhe as incertezas, comprometa-se com o seu segmento, então a longitudinalidade, mostre para ele que isso é um aliado, né? É bom você pensar alto, né, sobre o processo de raciocínio, né? Olha, então eu estou vendo aqui que você está com dor na coluna, não é isso mesmo? Mas a dor não vai para a perna. Bem, fizemos esse exame aqui e a gente não identificou um sinal de LASEG positivo. Então, provavelmente isso aqui não é uma hernia de disco, embora a gente ainda não saiba o que está causando essa dor na coluna. Alcança uma explicação parcial e o plano de ação parcial. Podemos, então, fazer uso do analgésico, pode fazer uma analgesia intramuscular e a gente vai ver se o senhor vai melhorar ou não, tudo bem? Manejamos aí um caso de uma lombalgia determinada para esses sinais de alerta. Compartilhar a incerteza com o paciente, será que isso nos gera insegurança? Poxa, isso não quer dizer assim, eu não sei, pelo amor de Deus, eu estou perdido, não é desse jeito, né? Lembrar que sempre há espaço para valores como sentimentos como fé, esperança, mesmo diante de certeza, né? Mas tranquilizar com falsas certezas pode trazer decepção e sensação de engano. O paciente geral ele espera confiança, mas espera também cuidado, observação cuidadosa, espera que o médico toque nele, que ele investigue, que ele se interesse pela história, que queira realmente aliviar o sofrimento, que discuta as incertezas. Quando você mostra que você não quer causar um sofrimento desnecessário ao paciente, poxa, isso aumenta o vínculo e a confiança. Então há mais honestidade, mais envolvimento nisso do que meias verdades. Use a intuição. Olha, é interessante que assim, ainda são necessários mais estudos para poder avaliar o valor diagnóstico da intuição, mas existem estudos que mostram que a intuição, a despeito dos sinais e sintomas que estão presentes, ela é uma variável independente de prognóstico, de diagnóstico de condições clinicamente potencialmente graves, por exemplo, né? Lembrar que a intuição é esse processo cognitivo que não é tão explícito, que você não consegue analisar, ele ocorre sempre concomitantemente com o processo analítico. Eu lembro que tinha uma preceptora no ambulatório, na enfermaria de pediatria, ela ficava assim, quando chegava uma criança, ela batia o olho e falava assim, esse menino não está bonito, esse menino não está bem, mas os parâmetros dele, laboratoriais, clínicos, estavam não necessariamente ruins, né? Mas ela tinha essa questão. E não era uma mágica, não. Ela tinha, ao longo do tempo, uma bagagem que permitia que, mesmo que subconscientemente, ela percebesse pequenos sinais e sintomas de mau prognóstico, né? Poxa, realmente, o menino não está bem. O menino evoluía com alguma questão. A intuição, ela tem um porquê, ela não é uma questão mágica, né? Incorpore testes, principalmente exame físico e tecnologias que são mais acessíveis a essa prática, né? Olha, por exemplo, gente, metade dos diagnósticos de meningite, poxa, doença grave em criança, poderiam ter sido suspeitados se a gente medisse os dados vitais, ou então se a gente fizesse as manobras, né, de sinais meninges, Brodzinski, né? Isso faz, com o tempo, né, a gente aumentando o acesso, reduzindo o preço de tecnologias, a gente consegue também incorporar mais testes à nossa maleta aí, né? Então, vocês viram na aula passada um colega nosso, médico de família, que tem um aparelho de ultrassom portátil. Você aumenta a probabilidade de diagnosticar problemas que não seriam diagnosticados sem uma ultrassonografia.
E aí a gente tem que, né, para cada tipo de testes, você tem que avaliar a custo-efetividade, estratégia de implantação desses recursos. E aí construa uma rede de segurança, né? O que pode dar errado? Olha, essa dor não parece ser uma dor grave, mas se piorar essa dor, você pode procurar tal lugar, tal hora, 24 horas por dia, né? Você está com sintomas respiratórios, mas aparentemente não tem sinais de insuficiência respiratória. Porém, se por acaso você piorar demais o estado geral, ou fôlego, tiver queda, depressão, febre persistente, procura atendimento de urgência que a gente vai te atender e isso pode acontecer, embora nada leve a crer nesse momento que isso vai acontecer. Então você construir uma rede de segurança, o paciente ele pode ir tranquilo. E você fornece orientações claras sobre quando retornar se necessário, retornar quando é necessário, se surgirem esses sintomas, né? E você estabelece onde, qual que é a rede de suporte se você não estiver disponível. Bem, gente, desatar esse nó, o nó da incerteza, né? Então envolve uma série de passos e tem muita coisa que eu não abordei aqui, mas o próximo passo que nós iremos ter na nossa disciplina vai ser uma das maneiras mais importantes que nós temos para poder desatar esse tipo de nó, que é o uso da prática baseada em evidências, né? Mas eu quis trazer esses conteúdos de hoje para que a gente já fizesse essa reflexão sobre a incerteza e sobre o quão importante é lidar com ela na nossa prática clínica. No nosso material complementar aqui, vocês vão ter uma compreensão maior desse tipo de processo na nossa prática. E espero que, a despeito das incertezas, vocês sejam pessoas que tolerem bem a incerteza a ponto de conseguirem diminuí-la em prol da qualidade do cuidado que vocês prestam às pessoas que procuram e precisam de vocês. Muito bem, Sócrates ele tem uma frase, né, que é a variante, que é muito famosa, só sei que nada sei, né, na verdade o original é, quanto a mim, tudo que eu sei é que eu não sei nada. Poxa, né? E quanto mais você aprende, mais você percebe que o que você ainda tem a aprender é muito, muito, muito grande, muito maior. Então a gente tem que ter humildade perante a incerteza e entender que é impossível a gente reduzi-la a zero, né? Deixar a incerteza nula. Se até o Sócrates reconhecer isso, será de nós meros mortais. Gente, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso encontro de hoje. Um abraço a todos, que fiquem bem, tchau.